Muito prazer, meu nome é Priscila, estou aqui hoje com o Felipe, da área de produtos, e separamos algumas perguntas para responder para vocês. Leva muito tempo para preparar os arquivos SPEDs. Qual a melhor solução, Felipe? Legal. Para essa pergunta, né, nós hoje temos uma ferramenta que ela auxilia, né, nas edições dos arquivos. Então, uma ferramenta que funciona a partir da importação dos arquivos, né, do TXT dos arquivos. Ela transforma esses arquivos, esses TXTs, em uma planilha. E dentro da planilha, o usuário pode utilizar todas as funcionalidades do Excel para dar o tratamento, né, nos arquivos. Então ele pode trabalhar várias empresas de uma única vez, vários períodos. Então uma ferramenta, né, que na prática, através das nossas medições, elas auxiliam, né, no ganho de tempo de até 70% de redução de tempo nas edições. Então uma ferramenta que tem ajudado muito, né, os usuários a fazerem edições cada vez mais efetivas de uma forma cada vez mais rápida. Quais são os principais arquivos de obrigações acessórias que vocês trabalham e a ferramenta suporta? Legal. Essa pergunta é bem interessante, né? Hoje a nossa ferramenta ela trabalha tanto com os arquivos do EFD e CMSPI, o EFD contribuições, arquivos da ECD, ECF, outras obrigações como DCTF, PERDECOMP, GIA, arquivos da CAT 42, 83, 207. Então a nossa ferramenta ela é preparada, né, para lidar com tipos diferentes de arquivo, inclusive de XML, em que ela trabalha com arquivos, né, de XML como NFE, CTE, CFE e também arquivos da NFSE. Um ponto que é bem interessante é que a ferramenta, recentemente, ela recebeu uma atualização para trabalhar também com arquivos do FDRINF e do eSocial. Então a ferramenta ela trabalha com vários tipos diferentes de obrigação e ao longo do tempo, né, nossa equipe de produto ela sempre mapeia as principais necessidades, os principais apontamentos dos usuários para conseguir implementar cada vez mais obrigações. Então o legal é que hoje a ferramenta ela trabalha com essas obrigações, mas a equipe ela sempre está trabalhando para implementar cada vez mais obrigações diferentes, né? Dependendo da necessidade que a gente sente por parte dos usuários. Essa é uma pergunta que fazem bastante nas apresentações para a gente, né? Posso utilizar filtros e fórmulas no Excel? Legal, essa pergunta é bem interessante. A ferramenta, por ela trabalhar os arquivos no Excel, ela permite que o usuário utilize todas essas funcionalidades. Pode utilizar fórmulas, pode utilizar filtros, inclusive, mesmo com a planilha com fórmulas ou filtros aplicados, o usuário consegue exportar ou até mesmo, né, fazer recálculos da ferramenta utilizando essa planilha. Então ele pega essa planilha com fórmulas, com filtros, e ele pode tanto recalcular ela, quanto exportar os arquivos para TXT. Então funciona super bem, eu recomendo a utilização. Então aqui você já respondeu a questão posterior que mandaram aqui, se a ferramenta atualiza os totalizadores dos registros pais a partir dos registros filhos, né? Ok. Quanto tempo leva para exportar essas edições para os arquivos TXT? Pois leva muito tempo para fazer essas edições no PVA. Legal, essa pergunta é bem pertinente, né? Porque a ferramenta, ela trabalhada, ela é modelada para trazer essa questão da otimização. Então, mesmo que o usuário ele tenha, né, uma planilha com vários arquivos dentro dela, ela consegue ter um processamento muito rápido, né? Hoje, em paralelo, quando você faz uma exportação de algum arquivo, né, de TXT lá do PVA, você vai ter um grande, né, tempo de processamento, grande tempo para conseguir converter esse arquivo no TXT, e você faz empresa a empresa, né? Nossa planilha, né, ela consegue transformar o arquivo, né? Então se você tem vários arquivos dentro da planilha, ela consegue de uma única vez transformar essa planilha em vários TXTs. Então ela tem uma otimização bem relevante. Até aqui falamos sobre o TechSheets, né? Agora vamos falar um pouquinho do TechDashes. Eu não tenho acesso às obrigações do meu cliente, eu posso utilizar a ferramenta de vocês no TechDashes? Legal, essa pergunta é bem interessante. A ferramenta ela permite sim que mesmo sem o acesso aos arquivos, o usuário consiga ver insights na ferramenta.
Isso porque ela tem uma funcionalidade em que o usuário pode importar, né, o certificado digital, desde que ele tenha procuração para aquela empresa no certificado. A ferramenta ela consegue baixar os arquivos, né, do que foi transmitido para a Receita Federal, pegar a última versão desses arquivos transmitidos. Então é legal que se a empresa ela teve várias e várias retificações, você tem a garantia que você está trabalhando com o arquivo, né, que foi a última entrega, ou seja, a base que a Receita Federal vai analisar. E a ferramenta ela traz isso dentro, né, então você pode fazer essas cargas. E um ponto que é interessante é que fora fazer as cargas, né, do legado, do histórico, dos arquivos, o usuário também pode agendar as cargas. Então ele pode buscar tanto o passado, quanto agendar sempre, né, em uma data que ele escolher para carregar as obrigações acessórias que ele transmitiu naquele período. Certo. O TaxDashes é uma ferramenta local? Não. O TaxDashes, justamente, né, por ser uma ferramenta que trabalha com uma análise de dados e que trabalha com um grande volume de arquivos, para otimizar, né, a ferramenta e que o usuário não tenha que investir, né, em um poder computacional para conseguir processar tudo isso, a ferramenta, toda a arquitetura dela é na nuvem. Então o usuário não precisa se preocupar com configuração de máquina, com alguns pontos, né, que ele teria que se preocupar se a ferramenta rodasse de forma local. Então é bem interessante que com um acesso à internet, né, e com uma licença válida ele pode acessar aí a ferramenta quando e onde ele quiser, né? Então é um ponto bem legal. Muito bom. Consigo personalizar meus próprios relatórios? Legal. É um ponto bem interessante da ferramenta, né, esse poder de customização. Então o usuário ele pode sim customizar os relatórios, ele tem uma abinha, né, que chama personalizados e uma abinha que chama editável. Dentro da ferramenta, na abinha do editável, ele pode replicar do que ele tem no layout padrão, fazendo customizações, inclusive mudando a capa dos relatórios, colocando o logo dele, colocando outro esquema de cores. Então isso é legal porque ele tem uma solução que ele pode personalizar com o logo dele para apresentação, para mostrar para algum cliente, para apresentar internamente, então funciona super bem. E falando em personalização, ela não se limita apenas ao aspecto visual. O usuário ele tem dentro da ferramenta todas as tabelas, né, a modelagem que ele utiliza nas obrigações para poder construir um modelo, né, de acordo com a necessidade. Então, se hoje ele já tem um modelo, né, de papel de trabalho que ele utiliza para analisar alguma coisa, alguma obrigação, algum ponto específico que ele queira, ele pode customizar isso, construir isso dentro da ferramenta e a partir dessa construção ele consegue, né, sempre que ele carregar novos arquivos, essa base ela se retroalimenta. Então é legal que uma vez que ele construir um modelo, sempre, né, ele vai conseguir utilizar esse modelo para outras empresas, né, que ele queira utilizar. Então é um ponto bem interessante. Existe uma forma automatizada de capturar as cargas de arquivos da ferramenta? Legal. Esse é um ponto bem interessante. Hoje a ferramenta ela tem sim essa automatização, né? Então nós temos uma API própria. Nossa API ela permite que o usuário, né, faça o link com algum repositório em que ele tem as obrigações salvas. Através desse link ele consegue retroalimentar essa base, né? Então ele configura a ferramenta para que se alimente dessa base, desse repositório dele, e através dessa alimentação ele consegue, né, atualizar os relatórios, ter toda essa visão através da nossa API. Inclusive é bem interessante, né, principalmente quando você tem um grande fluxo de dados, por exemplo, XML. Se você tem um grande volume de XMLs, né, para você conseguir fazer essa carga de forma automatizada, você pode configurar a sua API para ter uma visão bem interessante, né, e bem estratégica, D-1, D-2, de acordo com o que você configurar. Então você consegue ter uma visão financeira em um tempo hábil, né, em um modelo muito mais curto, né, e não depende aí de uma ação humana, né, de ir lá e configurar para conseguir fazer essas cargas. Você não precisa fazer isso de forma manual. Precisa ter uma assinatura do Power BI para utilizar a ferramenta? Legal, esse é um ponto bem interessante, né? Nossa ferramenta ela foi construída
através de uma parceria, né, que nós temos com a equipe de engenharia da Microsoft. Justamente por isso nós conseguimos disponibilizar dentro da nossa solução os recursos do Power BI sem a necessidade do usuário assinar. Então é legal que uma vez que ele tenha uma conta ativa, né, na nossa plataforma, ele pode utilizar os recursos do Power BI dentro dela, né, para fazer suas customizações de arquivo, novos templates, novos relatórios. Então você não precisa ter o Power BI para conseguir rodar a nossa solução. A última pergunta agora a gente possui duas ferramentas, né? E qual a diferença delas e quais, né, você indica para quais situações? Legal. Eu recomendo muito voltado à sua dor. Então, se a sua dor é mais uma questão de edição de arquivos, eu recomendo a ferramenta do TextSheets. A ferramenta do TextSheets é uma ferramenta que permite que, a partir da importação das obrigações acessórias, você transforme elas em planilha para que você possa fazer edições, análises pontuais nas obrigações acessórias e, por fim, editar essas obrigações e voltar elas, né, no TXT para subir elas aí no PVA, né? E se a sua dor for em questão de análise dos pontos da obrigação acessória, você tem um volume muito grande de dados, né, nas obrigações acessórias que você transmite, e você quer ter a garantia de que os principais pontos foram analisados, que você não deixou nenhum ponto solto, né, antes de entregar a obrigação. Então a ferramenta do TextDashes, ela tem um viés mais gerencial. Ela permite que, a partir da importação das obrigações acessórias, você tenha vários mapas. Hoje a ferramenta ela já tem vários mapas construídos. Ela ainda permite que o usuário construa mais mapas, né, mais relatórios, e através disso ele consiga visualizar todos esses mapas, né, dentro da solução. Então a ferramenta ela tem esse viés, ela permite que o usuário faça essa importação e consiga ver vários mapas estratégicos. Então, se a sua dor for mais a questão operacional, eu recomendo a utilização do TextSheets. Um ponto bem interessante, né, é que, através das nossas medições, a ferramenta do TextSheets ela consegue gerar um ganho de tempo, né, de até 70%. Então hoje você consegue reduzir até 70% do tempo que você utiliza na edição dos arquivos utilizando a ferramenta do TextSheets. A ferramenta do TextDashes ela traz uma visão mais estratégica. Poxa, para onde eu vendi, quanto eu vendi, o que eu estou escriturando em determinado bloco, quais as diferenças entre as minhas obrigações acessórias, né? Então eu consigo ter todos esses mapas, né? Então a ferramenta ela é bem rica em informações, mas ela é mais pautada para uma análise gerencial. Chegamos ao fim. Gostaria de agradecer a presença do Felipe em nosso primeiro episódio. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre as nossas ferramentas, né, vocês podem entrar em contato com o nosso suporte, nossa equipe de CS, ou, né, caso queiram conhecer um pouquinho mais sobre as nossas soluções, nossas ferramentas, fiquem à vontade, vou deixar um link na descrição do vídeo, né? Obrigado e até logo. Obrigado.